Ai, ai. Muito bem, meu amigo. Então, agora são exatamente 13h05, nossos 5 minutos aí de atraso, mas é o nosso primeiro evento online via YouTube da SOBEP. Então, em nome da diretoria, Hélder, eu gostaria de te agradecer muito. Você também faz parte da diretoria, né? Então, eu queria começar te agradecendo muito por esse desafio. Nós todos estamos, né, nos adaptando com a pandemia e com a parte mais remota, mas acho que o que importa é a gente estar tentando se encontrar, continuar discutindo, promovendo conhecimento, né, que eu acho que esse é o objetivo principal da nossa sociedade. E também, acho que nós dois, em nome da diretoria, gostaríamos de agradecer a todos os sócios que têm apoiado muito a sociedade nesse momento da pandemia, participando das lives, nos auxiliando na votação que a gente precisou fazer online, todo mundo compreendendo esse momento tão difícil, e principalmente também entendendo que, infelizmente, em função da pandemia, nós tivemos que cancelar o nosso evento, o nosso congresso, que vai ser apenas, então, no próximo ano, tá? Desejar a todos também muita saúde e que estejam todos muito bem. Então, é com muita honra hoje que nós vamos receber o professor Hélder Pontes, Hélder Antônio Rebelo Pontes, falar todo o nome, né, Hélder, que é um amigo muito querido, um membro muito ativo da nossa sociedade e que aceitou esse desafio de ministrar nossa primeira aula aqui via YouTube. O Hélder é graduado na Universidade Federal do Pará, é especialista em patologia bucal pela USP de São Paulo, FAUSP, mestre em estomatologia pela UFMG, doutor em patologia bucal pela USP São Paulo e é um professor associado à Universidade Federal do Pará e também orientador de mestrado e doutorado da estomatopatologia da FOP Unicamp. O professor Hélder formou já muitas pessoas, tem um serviço maravilhoso na Federal do Pará, no hospital, que ele vai comentar depois também um pouquinho. E, Hélder, é um prazer muito grande te receber aqui hoje, compartilhando com todos nós o teu conhecimento. Então, muito obrigada. Nós vamos te deixar à vontade aqui para tu estar falando durante a aula. Então, eu também vou fechar a minha câmera, porque ninguém precisa ver todo o nosso agito aqui de casa. E no final a gente volta para ver as perguntas, tá? Então eu peço para todo mundo que tiver perguntas colocar no chat, seja do YouTube ou do Zoom, porque a gente tem 100 pessoas que vão ficar conectadas via Zoom e os demais vão ficar conectados via YouTube. Eu vou tentar coordenar aqui para pegar as perguntas e no final a gente bater um papo, tá bom? Muito obrigada, meu amigo, por tudo e uma boa aula. Um abração para todos, pessoal. Obrigado, Manuela, pela apresentação. Eu vou contar um pouco da vivência que nós temos aqui no serviço. Eu trabalho na Universidade Federal do Pará, que é uma universidade antiga, 1957, por um decreto do Juscelino Kubitschek, ela foi criada, tem 88 cursos, hoje tem cerca de 48 a 50 mil alunos, é a maior universidade da Amazônia, forma muita gente, e ela fica à margem de um rio aí chamado Guamá, que significa na língua indígena onde o índio chora, né? Então está aí a nossa universidade sendo banhada aí pelo rio Guamá. Eu trabalho nesse hospital, é um hospital universitário e tem uma forma de H, como vocês podem perceber, onde tem uma ala oeste e uma ala leste. Por isso o símbolo do hospital é um H. É um hospital que é referência em doenças infecto-contagiosas, tem um serviço de cirurgia, um serviço de dermatologia, de otorrino, e um serviço da UNACOM. A UNACOM é uma unidade que trata os principais cânceres, os mais frequentes, né, os mais prevalentes da região, os 5 mais frequentes. E do lado do UNACOM tem o nosso serviço, que nós temos aí 5 consultórios, né, onde nós fazemos as nossas avaliações, as nossas biópsias dos pacientes que nos são encaminhados pelas clínicas do hospital ou pela rede pública de saúde, né? Ali naquele computadorzinho que está na frente ali, ele manda a imagem que nós temos um raio-x panorâmico que nos ajuda a avaliar esses pacientes. Nós temos 3 residências, e aí, para se tiver algum aluno que de repente possa estar se formando, né?
na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, são 3 anos com bolsa do MEC, é uma residência já bem consolidada. Nós temos uma outra residência em pacientes críticos que atendem a UTI, os pacientes mais complicados que estão associados às diversas clínicas que o hospital tem, e uma residência em clínica integrada, que é como se fosse uma estomatologia, todos com bolsa, né, e um tempo de 2 anos. Aí, nós temos, como o meu hospital ele tem tanto o câncer como a infecção, né, trata câncer como infecção, eu trouxe um tema que abraçasse ou que englobasse os dois assuntos. Então, eu vou falar de algumas alterações que nós temos vistos aqui em pacientes que são portadores da síndrome da imunodeficiência humana. A AIDS, ela foi, eu acho que muitos dos que estão nos ouvindo não pegaram o surgimento da AIDS. Ela surgiu em 1981, ela foi inicialmente detectada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, num grupo de homossexuais em Nova York, que eles tinham algumas condições de baixa de CD4. Essa quantidade de CD4 normal é acima de 500. Esses pacientes experimentavam abaixo de 200 de CD4, alguns até com 50, e algumas doenças que chamavam doenças definidoras da AIDS, né? Os pacientes tinham uma pneumonia por uma pneumonia carine, uma bactéria específica, de quadros de diarreia profusa por protozoários e outros tipos de bactérias, e algumas condições de doenças que foram conhecidas como doenças definidoras da AIDS, né? Esses dois autores, eles ficaram numa disputa para saber quem foi que identificou o vírus do HIV, né? Eles publicaram os seus relatos na mesma revista, na Science, em 1983, ou seja, foi 2 anos depois dos primeiros casos. Eles trabalhavam juntos, né? Eles trabalhavam com HTLV, e essa discussão ela gerou que a história de cada um foi contada na Science em 2002, né? E depois fizeram um artigo em conjunto. O fato é que o francês, o Luc Montagnier, em 2008, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então, acho que ele que ficou com as glórias de ter feito a associação do HIV com a AIDS. Então, vamos começar com as lesões, né? Essas lesões de pacientes que têm baixa contagem de CD4 e uma carga viral alta, podem apresentar pacientes com esse avermelhado, né? Esse enantema que a gente chama, que pega aí a gengiva marginal e a gengiva inserida. Então, para um menos desavisado, ou que nunca tenha visto um quadro como esse, vai fazer como tratamento de rotina uma raspagem, supra e sub, se tiver bolsa, mas ele vê que o quadro não melhora, ou seja, apesar de uma raspagem eficiente, essa área avermelhada ela permanece, né? Uma outra imagem aqui no quadrante inferior. E isso é fortemente suspeito de um paciente que não está respondendo, ou seja, com menos carga de bactéria, ele está tendo uma resposta anormal. E é isso que a gente vê nos quadros dos pacientes que são acometidos por esse vírus. Esse é um paciente com uma leishmaniose, né? A leishmaniose, ela é transmitida por um mosquito, onde ele pica, nasce um quadro de leishmaniose cutânea, que pode evoluir ou não para uma leishmaniose visceral, né, mais profunda. É um quadro que demora alguns meses, e num paciente HIV, ele pode ter um quadro desse tipo que vocês estão vendo, disseminado em questão de semanas. Tá? Então, está aí o paciente com a leishmaniose e portador da síndrome. Um outro quadro que nós temos observado nesses pacientes que são portadores do vírus HIV são necroses, né? São essas osteonecroses. Então, você vê um paciente aí de 41 anos com uma necrose assintomática,
ele não se deu conta, não sabia precisar o tempo que essa necrose estava no palato, ele negava o uso de qualquer medicamento e de realização de qualquer tratamento radioterápico. Um colega da unidade básica foi fazer a extração de uns restos radiculares que ele tinha, porque ele pediu, se notou com essa necrose e mandou para nós. Então, descartadas outras condições que nós vamos falar, nós pedimos o teste rápido para HIV e foi confirmado que ele era portador do vírus. Um outro caso, também um paciente de 35 anos, homem, com uma necrose assintomática, também não sabia precisar o tempo de evolução, também negava o uso de medicamentos e tratamento radioterápico. Mas existem casos bem mais avançados, como este paciente com uma necrose já de 6 meses, um odor fétido, dor associada, um quadro de contagem de CD4 abaixo de 50 e uma carga viral bem alta também, né? Bom, mas antes de nós pensarmos quando nós observarmos uma necrose, nós não temos que pensar de cara num paciente portador do vírus. Vou mostrar outras necroses que não são associadas a HIV, para que aqueles alunos que estejam assistindo, eles possam fazer diagnósticos diferenciais. Então, vou abrir um parêntese aqui. Bom, o primeiro é que a gente tem que pensar, quando a gente vê um osso necrótico, né, por radiação. Então, o paciente fazendo um tratamento radioterápico por alguma lesão maligna na região de cabeça e pescoço, de boca, né? Então, essa pergunta tem sempre que ser feita. Então, essas necroses que nós estamos vendo aí são necroses por radiação do nosso serviço. Esse é um quadro que o professor Nicolau acompanhou também, de necrose por bifosfonato, né? Que é um medicamento que altera o metabolismo ósseo, age nos osteoclastos e também responsável por quadros de necrose óssea. O bifosfonato, como nós sabemos, eles podem ser dados tanto por via oral quanto por via intravenosa. A via venosa ela tem maior chance de ocasionar esses quadros de necrose e também tem uma chance de ter uma quase necrose maior, né, do que a via oral. Então, também perguntar para o paciente se ele está fazendo uso de bifosfonato. Esse é um quadro interessante de uma paciente com necrose em mandíbula, né, e que estava ocasionando uma fístula cutânea, né? Quando nós perguntamos se ela estava sofrendo algum tipo de tratamento medicamentoso por bifosfonato, mostramos a relação, inclusive, para a filha dela, ela não conseguiu fazer a associação, não estava fez também tratamento radioterápico, e aí nós ficamos pensando o porquê que ela poderia estar com essa necrose, né? Não sofreu extração recente, e aí nós pedimos para que ela trouxesse todo o rol de medicamentos que ela estava tomando, e nós descobrimos que ela fazia uso de um medicamento para controlar a osteoporose dela, chamado raloxifeno. O raloxifeno é um medicamento que ele tem poucos relatos descritos na literatura de associação com necroses ósseas, né? E os relatos que tem são muito associados à necrose da cabeça do fêmur. Eu acho que o nosso relato foi o terceiro ou quarto relato da associação desse medicamento com essas osteonecroses. Saiu agora em 2020, na medicina oral, uma lista de medicamentos, né, de propriedades antiangiogênicas e imunomoduladoras que podem estar associadas com o desenvolvimento de osteonecrose. Isso é importante que nós saibamos para quando nós formos fazer a nossa avaliação, nós descartarmos as necroses por esses medicamentos. Né? Aí, uma vez descartados, a gente vai, então, em busca de sorologia para HIV. Um outro caso de necrose que eu acho interessante, bem mais raro, né? É esse que apareceu num garoto de 12 anos, com um quadro de fadiga, febre, dor muscular, perda de peso, inapetência, e que ele, com uma necrose importante em maxila,
não fez tratamento radioterápico, não tomava nenhum medicamento, e ele, juntamente com esse outro, são os 2 casos que nós publicamos, com os mesmos sintomas também, estavam associados à leucemia linfoblástica aguda, que pode ocasionar necrose ósseas, né? E o diagnóstico da leucemia foi a partir dessas lesões necróticas em boca. Bom, esse é um quadro, voltando para as características das lesões que podem aparecer associadas ao paciente HIV positivo, é um quadro de sífilis, né? Você observa que ele tem um fundo branco e um halo avermelhado, né? E essas lesões são muito comuns em palatos. Esse é um paciente de 38 anos com uma lesão assintomática e ele relata 2 semanas de evolução. Então, se o paciente ele tiver a lesão de sífilis, necessariamente você tem que pedir a sorologia também para HIV, para ver se ele não adquiriu também o vírus do HIV. Vejam que as lesões elas se parecem. Essa é um pouquinho mais avermelhada, esse contorno, né, nesse fundo chamado fibrinoide, né, que o paciente tem na lesão de sífilis, né? Sífilis é uma infecção que não causa, não provoca imunidade, então ele pode ter sífilis, várias sífilis, né? E é importante que a gente lembre que a sífilis, principalmente a primária, né? Ela vem associada a uma linfadenopatia, que é regional, na região de cabeça, ela é assintomática, isso é muito importante, ela é grande, não supurativa, ela é a maioria das vezes bilateral, mas ela pode ser também unilateral. Ela aparece mais ou menos 7 a 10 dias após o desenvolvimento da lesão inicial de sífilis. O Rickert, ele diz uma frase interessante para nós não esquecermos dessa associação da adenopatia com a sífilis primária. Ele diz que a adenopatia segue o cancro como a sombra segue o corpo, né? E o Azulay, que é um professor de dermatologia, ele diz que ali, no linfonodo, se toma o pulso da sífilis. Onde procurar? Bom, existem alguns locais, né, que são bem característicos, quase que patognomônicos da sífilis, né? Você vê esses linfonodos aí, essa adenopatia próximo do antebraço ali, que é chamado humeral epitroclear. Aqui é a forma correta, você levanta o braço do paciente, faz a palpação aí, é muito característico do paciente com sífilis. Também essa região posterior do pavilhão auditivo, né, da orelha, esses linfonodos todos que ficam aí nessa área também são muito característicos, né? O occipital principalmente, ali que está ali no meio. Esses cervicais, o occipital e o retroauricular são linfonodos muito atingidos pela sífilis, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. O linfonodo cervical é assintomático, né? Você põe nele indolor, né? Se associado a lesões, pode ser um sinal de sífilis. E o retroauricular aqui mostrando também o linfonodo comprometido. Bom, uma vez desaparecendo a lesão primária, a lesão disseminada, a secundária, ela pode, a adenopatia pode permanecer, né? Então, principalmente nos linfonodos cervicais, nos retroauriculares, nos occipitais e nos humerais, aquele do braço. Então, isso é algo que nos ajuda bastante. Você vê um quadro como este, que ele foi encaminhado para nós com uma suspeita de mononucleose infecciosa, né? Ocasionada pelo vírus EBV. Era um homem de 39 anos, ele tinha uma linfadenopatia, uma febre, um mal-estar, uma dor muscular, esse avermelhado, né, na boca, que é chamado enantema, e uma evolução de 2 semanas. Por que nós desconstruímos o diagnóstico sugestivo do colega de mononucleose? Primeiro, porque a linfadenopatia era não sintomática. Geralmente, a mononucleose ocasiona uma linfadenopatia sintomática. Segundo, não existia nenhum aumento de fígado nem baço, não existia hepatosplenomegalia, muito comum na mononucleose infecciosa. Uma outra razão, ele não teve, antes do aparecimento desses sintomas, aqueles sinais, os pródromos, né, que é o mal-estar, a fadiga, a sudorese, que acontece antes da mononucleose.
Um outro fato também é que a mononucleose ela se assemelha com até em algum momento com a faringite ou a amidalite streptocócica, ou seja, você tem um sintoma, né? E ele também era totalmente assintomático. E algo que foi muito sugestivo de nós descartarmos a mononucleose é que esses linfonodos cervicais, onde está a seta ali, 80 a 100% deles eles são positivos na mononucleose. Mas esse paciente ele tinha os linfonodos occipitais e retroauriculares atingidos, né? O quadro de uma inflamação nas tonsilas também não era visto, como eu falei. Este é um sinal que um infectologista me ensinou, que é o sinal de Rogland, que é esse aumento de volume na pálpebra, né? Que em 1/3 dos pacientes com mononucleose também apresentam. Então, esse quadro, quando descartada a mononucleose, é um quadro de sífilis associado a uma candidíase, né? E aí o paciente vai ter que fazer a sorologia para HIV em razão de ele já ter uma doença infecto-contagiosa e poder ter outra. Outras doenças, outras condições que podem sugerir a infecção por HIV a partir de lesões iniciais de boca é o condiloma acuminado. São essas pápulas, né, disseminadas na boca, e essas pápulas são ocasionadas pelo HPV, acho que 6 e 11, salvo engano, 18, e é uma doença infecto-contagiosa, um outro exemplo aqui. Por isso, a busca por também a sorologia para HIV. Esta é uma condição muito característica de um paciente HIV positivo, e um HIV positivo bastante comprometido, que é a leucoplasia pilosa. Ela apresenta-se como essas estrias brancas, onde estão a seta ali, né? Aqui o outro lado, ocasionados pelo EBV, ou pode ser como uma placa branca ali, né? Então, fica até um diagnóstico diferencial de uma leucoplasia. Ali na seta vermelha, nós temos a hibridização, mostrando EBV, e quando nós vamos para o histológico, nós vemos um aumento da espessura do epitélio, a acantose, nós temos uma hiperqueratose, e nós temos também, em cima da camada espinhosa, umas células ali mais claras, né? Que, quando nós fazemos o maior aumento, nós observamos que o núcleo dessas células, a cromatina fica nessa região perinuclear, o que a gente chama de núcleo em colar de pérolas, muito característico da leucoplasia pilosa. Então, a leucoplasia pilosa é um indicador muito forte de paciente HIV positivo. Entre as neoplasias que os pacientes podem ser acometidos, nós temos as neoplasias que são chamadas de definidoras da AIDS e temos as neoplasias não definidoras da AIDS. Entre as definidoras da AIDS, o sarcoma de Kaposi, né, que nós vamos falar mais dele daqui a pouquinho, ele, em muitos estudos, é o principal lesão definidora de AIDS. Ele é ocasionado por um vírus, né, o vírus do herpes associado ao sarcoma, né, e no segundo lugar de frequência, embora alguns estudos mostrem que ele pode ser o primeiro, estão os linfomas não Hodgkin, né? Nós vamos mostrar alguns linfomas não Hodgkin em pacientes HIV positivo. Os linfomas não Hodgkin certamente são aqueles que mais fazem o paciente evoluir a óbito, né? E em terceiro lugar, com menos frequência, o carcinoma de colo de útero, o carcinoma cervical. Bom, entre os não definidoras de AIDS, 55% das mortes são devido a essas neoplasias não definidoras de AIDS, mas que aparecem nos pacientes, podem aparecer, melhor dizendo, no paciente HIV, que é o câncer de pulmão, né? É o principal causa de morte entre essas neoplasias não definidoras de AIDS, paciente associado ao hábito de fumar. O linfoma de Hodgkin, né? Ocasionado pelo EBV, pelo vírus EBV, você consegue encontrar o vírus nas células de Redd-Steinberg. O câncer de fígado em pacientes que são portadores do vírus da hepatite B e C. Carcinoma da região de cabeça, ainda muito discutido a participação do HPV nesse carcinoma de cabeça e pescoço. Os carcinomas anais e o melanoma também estão entre as neoplasias não definidoras de AIDS. Importante dizer
que, se você fizer uma comparação, os estudos mostram que as definidoras de AIDS têm uma menor contagem de CD4 e uma maior carga viral do HIV em relação às não definidoras de AIDS. Então, esse é um trabalho recente, agora, deste ano, que mostra o sarcoma de Kaposi como o mais frequente, depois os linfomas não Hodgkin, o câncer de pulmão, o linfoma Hodgkin, o câncer anal, e aí vem os outros, né? Enquanto, se você for ver um outro estudo, que saiu há 2 anos atrás na New England, já mostra o linfoma não Hodgkin como o principal tumor presente em pacientes HIV positivos. Bom, mas o importante é que em torno de 25% a 30% dos pacientes HIV/AIDS, né, que tem, eles têm um risco de desenvolver linfoma durante a história natural da doença. Então, é um risco alto de desenvolver linfoma. Bom, a AIDS ela tem 2 períodos, né? Quando ela apareceu na década de 80, a morte era certa, né? Não existia muito o que fazer. Essas condições oportunistas levavam ou às neoplasias ou infecções, e invariavelmente os pacientes evoluíam a óbito. Então, você imagina o pânico, o medo que se tinha na época, na década de 80, de atender um paciente com essa condição. A partir de 96, quando foi colocada à disposição a terapia antirretroviral, a sobrevida dos pacientes melhorou, e que hoje 85%, mais ou menos, dos pacientes sobrevivem, né? E aí você tem uma diminuição do número de neoplasias associadas ou não à AIDS, né? Definidoras ou não da AIDS, melhor dizendo, essas neoplasias também diminuíram. Mas quando você aumenta o tempo de vida, a sobrevida do paciente, você predispõe esse paciente a desenvolver também a neoplasia, que é o outro lado da moeda. Então, entre os linfomas não Hodgkin, 2 exemplos dos nossos serviços, um garoto, né, com linfoma plasmablástico, e um adulto do lado direito aí com linfoma plasmablástico. Todos EBV positivos. 2 outros exemplos de linfoma plasmablástico. Aqui, um linfoma difuso de grandes células B, também uma lesão bastante importante, grande, num paciente portador do vírus da AIDS, da imunodeficiência humana também. Bom, aí nós temos o linfoma de Burkitt, né? Nós fizemos um levantamento, salvo engano meu, nós temos uns 12 a 13 linfomas em pacientes HIV. O que mais deu foi o plasmablástico e o difuso de grandes células. E aí o Burkitt, nós temos só 2 casos. Esse é um dos casos do linfoma de Burkitt, né? E nós fizemos um trabalho em relação aos linfomas de Burkitt da nossa região. Eles têm um comportamento muito parecido com o que o Dennis Burkitt descobriu lá na África subsaara, né? Isso muito em razão, acredito, de nós termos uma região endêmica para a malária, e tem muitos estudos que comprovam que a malária é um facilitador da entrada do vírus, do EBV, nas células B, né? Nós fizemos um trabalho ano passado, com a colaboração de colegas do Brasil inteiro, onde nós vimos que, entre todos os sarcomas que tem descritos nos vários serviços do Brasil, o sarcoma de Kaposi ele foi o segundo mais comum, só ficando atrás do osteosarcoma. Então, há uma frequência ainda muito alta, apesar da terapia antirretroviral ter sido implementada desde 96. Bom, vamos falar agora especificamente do sarcoma de Kaposi. Ele foi identificado inicialmente por Morris Kaposi, né, em 1872, com uma lesão muito frequente em homens idosos, uma lesão indolente, crônica, aparecia como pequenas manchas ou pápulas arroxeadas nos membros inferiores, e de um curso muito indolente. Esses idosos estavam associados a um quadro de uma imunodepressão, por alguma razão, mas o fato dessa prevalência em homens ainda não está bem identificado, né? Talvez por algum fator hormonal, ou protetor da mulher ou estimulador no homem. O segundo
tipo clínico do sarcoma de Kaposi, é uma forma endêmica identificada na década de 50 na África subsaara, e aí já tinha uma predileção mais por crianças e adultos jovens, e já tinha um curso mais agressivo do que aquele descrito por Maurice Kaposi em 1872, podendo inclusive atingir vísceras, né, o trato gastrointestinal, o pulmão, e é uma lesão bem mais agressiva, né? Em 1969 foi descrito o primeiro caso do sarcoma de Kaposi chamado iatrogênico, né? Ele é associado aos transplantes, né? Afeta 0,5% dos pacientes transplantados renais, representa 5% de todos os tumores associados aos transplantes. Ele pode ter um curso agressivo e um paciente transplantado ele tem 500 vezes mais chance de desenvolver o Kaposi do que a população em geral. Mas o que nós vamos nos deter é o tipo epidêmico, aquele associado à AIDS. Esse é um artigo que saiu em 2019, ano passado, na Nature, onde explica de maneira muito didática os tipos de sarcoma de Kaposi, e ele propõe uma nova classificação. Qual é? Ele propõe a classificação daquele sarcoma de Kaposi que acontece em homens que têm relações com homens, mas que não são HIV positivo, que é onde está a seta vermelha lá. Bom, o sarcoma de Kaposi associado à AIDS, ele aparece como lesões, máculas, nódulos violáceos, né, avermelhados na pele, não pruriginosos, e que quando ele aparece na pele, ele geralmente também aparece na face, né, na pele da face também. O sarcoma de Kaposi, em um paciente HIV positivo, ele tem 20 mil vezes mais possibilidade de ter o Kaposi do que a população em geral, né? Nós vamos falar da origem dele daqui a pouquinho. E pode aparecer mais uma lesão na pele ali, e pode também apresentar lesões em boca. Esses casos são todos nossos. Alguns casos, o paciente descobriu a infecção por HIV a partir da lesão inicial de Kaposi na boca. Um dado importante é que esses Kaposi também podem dar em 15, mais ou menos, 10 a 15% nas vísceras. E numa porcentagem menor, talvez não chegue a 5%, sem as lesões de pele. Então, eles podem, ao caso, serem encontradas no pulmão, aí uma broncoscopia mostrando a traqueia, né, com essas máculas vermelhas do lado esquerdo de vocês. Podem ser encontrados nos linfonodos, e nos linfonodos não como lesão metastática, mas como lesão primária, e também no trato gastrointestinal, né? Esses são exemplos de artigos que eu tirei. E no trato gastrointestinal, a busca por sangue oculto nas fezes é um dos indicativos, é um dos exames que se faz para saber se o paciente pode estar com alguma lesão. Bom, as lesões em boca, elas podem apresentar-se de uma maneira pouco desenvolvida, vamos dizer assim, como máculas avermelhadas ou pequenos nódulos, ou podem apresentar um desenvolvimento bem agressivo, como é o caso que está aí aparecendo agora. Essas áreas meio amareladas, ali, esbranquiçadas, são áreas de necrose. Então, para quem... uma pergunta que sempre fazem é se o paciente sangra muito por ser uma lesão de endotélio vascular, né? Não temos problema para controlar o sangramento desses pacientes, evitar só essas áreas de necrose, né? As áreas que são mais acometidas é o palato e a gengiva da maxila, né? Mas, eventualmente, nós encontramos, como o nosso paciente aí embaixo, com lesões em língua, e aqui em lesões em gengiva de maxila. 2 exemplos. Este é um outro paciente que apareceu com lesões em boca, eu vou mostrar posteriormente as lesões posteriormente dele em boca, e também na mucosa dos olhos, né? O sarcoma de Kaposi, ele foi identificado o seu agente etiológico por Chan e colaboradores, né, em 1994, e ele associou o vírus do herpes associado ao sarcoma de Kaposi, ou herpes vírus humano 8, que nós vamos chamar agora de HHV8.
ele pode infectar o endotélio, célula dendrítica, o epitélio, linfoblastos, monócitos e célula B. Mas a latência dele é reservada à célula B. Esse é um desenho esquemático, eu vou falar bem rapidamente, que mostra que esse vírus, o HHV8, ele entra na célula através de... Ele reconhece aquela célula que ele vai entrar através de proteínas que tem na sua superfície, como essa glicoproteína B, a K8.1, e uma vez ele tendo essa fixação, ele entra na célula por endocitose, e aí ele entrega o seu material genético, que ele é um vírus de fita dupla de DNA, ele entrega esse material, ele perde, né, o seu envelope, entrega o seu material genético no citoplasma e depois ele perde o capsídeo, né, e entra no núcleo da célula hospedeira. No caso aqui, vamos pressupor que seja a célula B. E aí ele fica como um DNA extracromossomo, que nós chamamos de epissomo, né? E esse vírus, ele pega uma proteína, que é chamada de lana, e amarra o seu material genético ao cromossomo nas estonas, né, do hospedeiro, fazendo que, mesmo que não esteja na fase de replicação dele, quando ele se multiplicar, a célula se multiplicar, multiplica junto o DNA viral, né? Bom, na fase lítica, o que acontece é que todos os genes, se na fase de latência só alguns genes são expressos, na fase lítica dele, aquela que o vírus vai proliferar, matar a célula e sair para contaminar outras, todos os genes são ativados. Importante dizer que tanto os genes da fase lítica quanto os genes da fase de latência são importantes para o desenvolvimento, ou são suspeitos de concorrer para o desenvolvimento dos tumores, né? Então, nós temos aqui algumas proteínas, como a interleucina 6, a FLIP, né, que estimulam algumas vias, como a PI3K-AKT, a MAP-quinase e a NF-κB. Em suma, o que é que essas vias fazem? Proliferação celular e fuga da apoptose, tá? Um outro mecanismo que o HHV8 usa para escapar do controle do sistema imunológico do organismo é o seguinte: quando um vírus entra na célula, parte de proteínas desse vírus é degradada aqui, ó, no proteossoma. Aí é degradada essa proteína em pedaços menores ou peptídeos. Esses peptídeos, eles entram no retículo endoplasmático e são acoplados ao MHC classe 1. Esse MHC classe 1, junto com um pedaço da proteína viral, vai lá para a superfície da célula e avisa para os linfócitos, né, que existe uma infecção viral, para que ele possa, essa célula, sofrer a ação dos linfócitos T citotóxicos, natural killer. Bom, o que acontece é que o HHV8 ele subregula esse MHC, ou seja, então a apresentação da partícula viral para o sistema de defesa ele é diminuído. Como é que ele faz isso? Ele pega o MHC e manda passar lá no proteossoma para ele ser degradado. Apenas para ver as características dos herpes vírus, nós temos 3 tipos, né? O alfa, o gama e o beta. Entre os alfas, o herpes simples 1 e 2 e o herpes zoster. No beta, citomegalovírus e o herpevírus 6 e 7. E no gama, nós temos 2 tipos: o gama 1, o linfocriptovírus, e o gama 2, o radionovírus. Entre o gama 1, nós temos o EBV como principal representante do grupo, né? E no gama 2, nós temos o nosso HHV8, que vai ocasionar o sarcoma de Kaposi. Importante dizer que existem 7 subtipos já identificados do HHV8 e já está sendo associado o subtipo com a agressividade do sarcoma de Kaposi, né? Vocês podem ver lá que a variante 3, ela é vista em homens que têm relações com homens, na França, estão associados a um tipo menos agressivo, né? Enquanto o tipo A, ele tem uma maior viremia e, por sua vez, associado com uma lesão mais agressiva.
Tem um trabalho que eu achei aqui no Brasil, que saiu no Medicine, em 2016. Posso estar enganado, mas acho que o Paulinho, lá da USP, Paulo Braz, é que está nesse trabalho também. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é dele esse trabalho. Que é o que ele mostra o subtipo presente no Brasil. Então, eles viram os genotipos do HHV8, né, presente no Brasil, tanto em pacientes que tinham sarcoma de Kaposi, todos eram HIV positivo, mas eles fizeram 2 grupos. Um que tinha o sarcoma de Kaposi e outros que não tinham o sarcoma de Kaposi, né? Eles observaram que nos 2 grupos, os que tinham ou não, a proporção era maior do subtipo no subtipo B e C, e que o genotipo B eram associados a lesões menos agressivas aqui no Brasil. Bom, aí nós temos um caso de uma lesão agressiva num paciente com uma contagem de CD4 de 50, né, uma alta carga viral, e certamente deve ter algum subtipo também do vírus daqueles mais agressivos, né? Você vê lesões em boca, na face, no tronco, nas costas, né? Essas pápulas e lesões maiores, nodulares, dispersas aí pelo corpo inteiro do paciente. Como se faz a contaminação? Como todo vírus da família do herpes, né? Principalmente através da saliva, né? A saliva secreta muito desses vírus. Você pode ter no paciente transplantado, né? Talvez no próprio órgão, ou o paciente que está recebendo pode ter o HHV8, e no momento que ele é imunossuprimido, a lesão pode apresentar-se no órgão também. Em 15% dos vírus do HHV8 é visto na corrente sanguínea, então a transfusão pode ser uma maneira de contaminar. O leite materno não é uma maneira, a quantidade é pouca do HHV8, assim também como no sêmen ou na secreção vaginal, e também a contaminação vertical de mãe para filho. Muitos estudos mostram que mães com HHV8, os filhos foram feitos fazer exames 24 horas e não detectaram a contaminação. Então, vamos ficar com a saliva como principal meio de contaminação. Esse trabalho, ele mostra, feito em 2017, ele afirma que o risco de sarcoma de Kaposi foi aproximadamente 6 vezes maiores em homens que fazem sexo com homens do que em mulheres. Em razão do quê? De usar esses homens a saliva como um lubrificante para as suas relações sexuais. Então, aí está aí a saliva como um meio de contaminação importante desse vírus. Diferente dos outros vírus da família do herpes, né, como o herpes simples e o EBV, que tem uma distribuição mundial muito parecida, o HHV8, que ele tem uma distribuição maior na África. Na África, ali ele fica em torno de 50% a 70% nos países da África, e saindo da África, em torno de 5% a 10%. Essa é a regra geral. Uma informação curiosa, né, é que existe uma tribo de índios aqui no Pará, que são chamados índios mapueras, que eles têm cerca de 65% a 92% de contaminação pelo HHV8. Né? Então, se alguém namora um índio ou uma índia dessa região, aí toma cuidado. Bom, como é que se faz o diagnóstico do sarcoma de Kaposi, né? Você faz a biópsia, né? E vamos para o histológico. Esse é um trabalho que extremamente competente, como tudo que ele faz, do professor Pablo, lá da Unicamp, em que ele fez um pessoal lá da África do Sul, ele fez 135 casos e descreveu os aspectos histológicos, né? O tipo sólido, né? Aqui o nosso exemplo do nosso paciente. Esse aspecto da célula fusiforme que nós vamos mostrar, ele talvez esteja associado, alguns artigos mostram, que semelhante àquela mudança do epitélio mesênquima, do epitélio que fica mais fusiforme para dar mais motilidade, essa também
pode ser a razão de nós termos esse aspecto dessas células de aspecto fusiforme, ó, achatadas, né, no tipo sólido do sarcoma de Kaposi. Importante dizer que é uma lesão que necessariamente você vê muita inflamação e sempre áreas de hemorragia, né? São fascículos dessas células fusiformes que podem se orientar em vários sentidos, gerando o que a gente diz de padrão estoriforme, né, na patologia. Esses glóbulos eosinofílicos, onde estão as setas também, são comuns e alguns acreditam que sejam fruto das áreas hemorrágicas. O segundo tipo, identificado lá pelo professor Pablo, é o linfangioma-like, né? Aqui o nosso exemplo clínico, que são canais irregulares, vasculares irregulares, maiores, que não são anastomosos, com pouco colágeno, e atapetados ou circundados por células também achatadas. O terceiro tipo é o telangiectásico, né? Telangiectasia é um aumento do vaso, né? Então, são vasos aumentados de tamanho, está aí o nosso caso clínico, e também cheios de sangue, ectásicos e peremiados. Um quarto tipo que ele descreve no trabalho é o desmoplásico, né? Eu não tenho nenhum aspecto histológico que possa exemplificar esse tipo de desmoplásico, mas a hemorplasia é um aumento do feixe de fibras colágenas, né, transformando de tecido conjuntivo frouxo para denso. Um outro tipo é o linfangiectásico, né? Ali o nosso exemplo no nosso caso clínico. O linfangiectásico ele tem vasos que não se anastomosam, vasos maiores e com aspecto mais cribiforme e também com uma morfologia mais arredondada. Temos o tipo equimótico, né, que muita hemorragia, e aí as áreas de hemorragia quase que escondem as células neoplásicas. E o tipo anaplásico. Esse tipo anaplásico, ele tem células com núcleos hipercromáticos de diferentes tamanhos, com nucleolos evidentes. Eu marquei aqui nesses umas áreas onde nós temos figuras de mitose, né? Ali do lado esquerdo, uma célula gigante tipo Langerhans fagocitando algum bicho que está também na lesão. Então, esse é o tipo anaplásico. Como se faz o diagnóstico imunohistoquímico, né? Nós temos marcadores de células endoteliais sanguíneas, CD1 e CD4, e 34, perdão, e temos marcadores de endotélio linfático, né? O PROXY1 e o D240. É porque o vírus ele pode fazer que o endotélio tenha tanto vasos com diferenciação sanguínea, endotélio sanguíneo, quanto linfático. Importante, obviamente, é a presença do HHV8, que tem que ser demonstrado na lesão. Dois exemplos aqui, o KI67 geralmente é moderado, né? E um exemplo de um caso interessante nosso, nós fizemos a biópsia onde está a seta ali do lado direito de vocês, nós vimos aqui um nódulo na face do paciente, lembra? Quando tem lesão de pele, sempre aparece alguma lesão em face, e esse paciente já era sabedor que... Só um minuto. Peraí. Já era sabedor de que era portador do vírus, já tinha síndrome, né? Foi feito, então, CD34 na lesão, foi feito o HHV8, né? Mas aí nós vimos algo a mais nessa lesão. Tinha uma levedura ali, ó, de paracoco, confirmada aí aí o Mickey Mouse no coloração de Grocott, né? O Grocott. E aí, então, no mesmo fragmento, nós tínhamos um sarcoma de Kaposi associado a uma paracoccidioidmicose. É um caso interessante. Como é que é feito o estadiamento do Kaposi, né? Nós levamos em conta três condições. O tumor ele é T0 ou T1. T0 é aquele confinado à pele ou aos linfonodos, ou mínima doença bucal, como é que nós estamos vendo aí em cima, apenas uma mácula, né? Ou como aqui, ó, duas máculas pequenas. T1 é aquele que tem uma lesão na boca, no caso, bem grande, como esse nosso paciente aqui, né? Em relação aos estados imunes,
imune, né? Perdão, eles dividem assim: acima de 150 de CD4, ele é chamado de bom risco, I0. Abaixo de 150, pobre risco, I1. Uma outra condição que é vista é a doença sistêmica. Se ela tiver a condição sistêmica, se ela tiver provocando o paciente uma condição que ele não possa fazer alguma das suas tarefas, aí ele habituais, ou de trabalho, ou em casa, ele é chamado de S1. Se ele tiver com as suas condições normais, de desenvolver suas tarefas normais, é chamado de S0. O que se tem hoje, né, é que tende-se a se tirar, eliminar a condição de CD4, a avaliação de CD4, e deixar só o tumor e a condição sistêmica do paciente, né? Ficando T1S1 com pobre risco e T1S0, T0S1 ou T0S0 de bom risco. Importante dizer que toda vez que você tiver alguma lesão pulmonar, o prognóstico é bastante reservado. Estamos na fase final, vamos ver o tratamento, né? Bom, do tratamento, de 20% a 80% é uma escala ampla, mas é o que se tem na literatura, pode regredir apenas com o tratamento antirretroviral, como este caso desse paciente aqui, ó. 2, 3 meses depois de começar a terapia antirretroviral, as lesões com uma grande involução, né? Se não regredirem, então, ou dependendo da avaliação do infecto junto com o oncologista, se faz o uso da doxorubicina, da daunorubicina ou do Plactacel, né, que são muito tóxicos. Um outro exemplo aqui nosso, de um Kaposi em lábio, né, e que já se estendendo para mucosa dentro da boca, e com alguns meses a lesão desapareceu só com a terapia antirretroviral. Esse é um caso que esta semana apareceu, de um paciente com esta lesão, já também com diagnóstico de HIV, feito HIV positivo, com a AIDS. Ele tem essas áreas de necrose, uma infiltração no osso, levando à perda desses molares e do segundo premolar também, estavam com uma mobilidade bastante acentuada. Então, foi identificado inicialmente como uma periodontite. Mas nós fizemos uma biópsia para avaliar melhor o quadro, e esse paciente, isso era um quadro de sarcoma de Kaposi. Esse paciente, ele teve uma recaída, pegou aí Covid, né, e está internado agora, já melhorou da condição do Kaposi, está lá, as lesões necróticas já desapareceram, né, e agora está brigando com a Covid. Bom, existe uma síndrome chamada síndrome inflamatória de reconstituição imune. É uma piora do sarcoma de Kaposi após o uso da terapia antirretroviral. Isso pode acontecer, né? Ou você pode ter o aparecimento de um sarcoma de Kaposi que até então não estava clinicamente muito visível, estava mascarado. Isso se deve, alguns relatos da literatura fala, a perda das células dendríticas foliculares, a apresentação que elas deveriam fazer, ou defeitos na função das células CD4. Em geral, com os meses se passando, esses Kaposi que pioram com a terapia antirretroviral, eles tendem a sofrer uma evolução. Senão, a químio é recomendada, né? Esse é um trabalho que saiu em 2013, que ele diz o seguinte, que em pacientes pediátricos, uma alta carga viral de HHV8 e do HIV, associado à anemia, são fatores predisponentes para a síndrome inflamatória de reconstituição imune. Bom, eu tenho muito a que agradecer, né? Eu agradecer inicialmente à minha universidade, ao hospital onde eu trabalho, ao serviço, ao SUS, que patrocina, ou que favorece, ou que dá condição para que a gente possa atender esses pacientes, né? A Faculdade de Odontologia de Minas Gerais, os meus amigos de lá, onde eu fiz o mestrado, a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o meu doutorado, aos meus amigos da Unicamp, que me jogaram também para um nível um pouquinho melhor, né? Por conta do aprendizado que eu tenho com eles, e também que são pessoas que não só têm
um conhecimento teórico excepcional, mas são pessoas de boa convivência e de um caráter excepcional, né? Agradecer à SOBEP também pelo convite, né? Aos meus residentes, que sem eles a gente não consegue fazer absolutamente nada. Perdoem a foto antiga, eu não achei uma atual, mas aqui tem o João e a Pablo que estão defendendo o mestrado, e um especial agradecimento à Manuela, né? Eu um dia ainda vou dar uma fábrica dessa aí para ela. Quem conhece a Manu sabe do porquê que a gente colocou essa foto aí. Então, a minha vontade aí é dar um brinde, assim, uma fábrica dessa para você, Manu. Tá? Obrigado, desculpa aí a minha enrolada. Imagina, Helder. Tá? Espero ter sido útil. Foi muito útil, maravilhosa, a aula excelente. Em nome da diretoria, então, eu gostaria de te agradecer muito por todo o apoio sempre, como membro da SOBEP, como membro da diretoria, como colega, como um excelente profissional que tu és. Sem dúvida alguma, tu é uma das pessoas assim, que forma vários profissionais, né, no nosso país, e que leva com muita leveza, com muita amorosidade, um trabalho tão difícil, né, que é atender esses pacientes na região de vocês, e com tanto conhecimento e com tanta generosidade. Então, sem dúvida, essa experiência que tu está mostrando, que vocês têm no serviço, é realmente bem diferenciada em relação a outros locais aqui do nosso país, como tu mesmo comentou, e tu trouxe uma experiência realmente muito rica. Então, queria mais uma vez te agradecer. É a primeira aula que a gente está fazendo, então, via Zoom e YouTube. Peço desculpas aos colegas por eventuais falhas técnicas, nós estamos aprendendo um monte, né, com toda essa parte assim, tecnológica. A gente não pode deixar de agradecer ao Vinícius, que está ali, o nomezinho que a gente vê aqui no Zoom, é o Vinícius que nos dá todo o suporte, e os meninos da equipe ali do Vinícius, tanto com o site, como com os e-mails, com os treinamentos, descobrindo qual vai ser a melhor forma da gente poder desenvolver e trazer coisas novas aí para a nossa sociedade. Agradecer a participação de todos também. Eu acho que a gente teve aí uma boa audiência, viu, Helder? No YouTube tinha na faixa de 150 pessoas, mais quase 100 pessoas também pelo Zoom. A gente optou por fazer pelo Zoom porque nós vamos ter a primeira reunião online da SOBEP agora em julho, né? Que como nós não vamos ter o nosso congresso presencial em função do Covid, a diretoria está organizando, então, essa primeira reunião online, que semana que vem a gente vai estar divulgando. A gente está divulgando quem vai já estar confirmado, os palestrantes, mas semana que vem nós vamos estar divulgando a grade fechada e abrindo já para inscrições, e contamos com a participação de todos. Então, a tua aula hoje também foi uma aula teste aqui para nós, né, Helder? Tem que ser amigo para vir fazer aula teste. Eu até botei lá no grupo dos egressos da FAUSP, eu falei, o Helder é a nossa cobaia, né? Porque alguém tem que ser desafiado. Então, mais uma vez, muito obrigada, meu amigo. Desejo assim, que você, sua família e todos que estão aí nos ouvindo estejam bem. E aproveitar para dizer que nós vamos continuar com as lives no nosso Instagram, mas que a ideia é a gente ter aulas periódicas também aqui pelo YouTube. Então, o Helder está sendo essa semana, e nós vamos trazer semana que vem, elas não vão ser semanais, mas neste caso, não, para 15 dias. Dia 15, segunda-feira, dia 15, a nossa vice-presidente, a doutora Águida, vai vir conversar com vocês sobre a nota técnica que o grupo da SOBEP, em especial o grupo da odontologia hospitalar, desenvolveu para o atendimento em época de pandemia, tá? Então, desejar a todos uma boa tarde, um bom final de semana. Mais uma vez, Helder, muito obrigada. Obrigada a todos e a nossa diretoria, que tem trabalhado bastante, toda a equipe. Um beijão. Obrigado. Obrigada. A aula a gente está salvando e vai colocar